Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de História Moderna. Vamos dar continuidade agora aos nossos estudos, abordando a Revolução Francesa, mais propriamente, depois de termos visto os antecedentes sociais, econômicos, políticos. E nesta aula trataremos da revolta aristocrática até a queda da monarquia em 1792. Bem, para começarmos, vamos tratar um pouco do reinado de Luís XVI. Ele assume o trono francês em 1774 e pega uma França, seu avô, com vários problemas políticos, problemas econômicos gritantes, deu um cesso, de, digamos, decadência militar também, depois de ter sido a França derrotada na Guerra dos Sete Anos. Luís XVI, quando assume o poder, busca então iniciar algumas reformas. Ele dá sinalizações de modernização, vamos dizer assim, segundo as luzes do século, ou seja, segundo aquilo que se considerava como o mais adequado a partir das reflexões políticas e filosóficas do período, ou seja, das ideias iluministas. Em termos políticos, o Luís XVI assumiu o poder no momento de muitas tensões entre o poder central, a coroa e o ministério, e os parlemãs, as cortes judiciárias. Um pouquinho antes de ele assumir, em 1772, seu avô Luís XV havia entrado em conflito com os nobres togados, os parlemãs, que passaram, ao longo do reinado de Luís XV, e aí no final do reinado, que a questão pipocou, vamos dizer assim, passaram a questionar várias das medidas do rei, particularmente o maior desses parlemãs, que era o Parlement de Paris. Esse tribunal em particular, o Parlement de Paris, tinha uma função especial que os outros não tinham. A função do Parlement de Paris era a de registrar os decretos e as leis do Senado, para que, digamos, eles tivessem validade. Então, a rigor, o poder soberano, formalmente, o poder soberano estava com o rei. O parlamento não tinha poder de vetar essa lei, de dizer que ela não entraria em vigor, mas quando, enfim, o monarca queria passar alguma legislação, ele tinha que apresentar esse decreto para esse parlamento. O parlamento podia contrapor, sugerir algumas coisas, mas, ao fim e ao cabo, o poder estava nas mãos do rei, que podia, então, simplesmente passar por cima. Mas havia um rito, e a sociedade do antigo regime é uma sociedade que é uma sociedade baseada nessas liturgias, nesses rituais. Então, quando o Parlamento de Paris, por exemplo, se negava, ou protelava demais, não se negava, protelava demais o registro da lei, o rei poderia ir pessoalmente ao Parlamento e, num ritual específico, chamado Lit de Justice, forçar o registro dessa lei. Mas o Parlamento de Paris, como eu disse, no final do reinado de Luís XV, um momento de crise, começa a sistematicamente protelar, num movimento de buscar se tornar, digamos, foi um jogo político desses nobres togados, de se transformar em algo mais do que uma mera corte judicial, e tentar, digamos, aumentar as suas atribuições para contrapor-se à concentração de poderes na figura do rei. Bem, a grande questão é que Luís XV não estava disposto, ele e seus ministros, não estavam dispostos a abrir mão do poder, a reformar a monarquia francesa no sentido de uma maior, vamos dizer, liberalização ou abertura do sistema político. Ao contrário, o ministro da Justiça, chanceler, vamos dizer assim, da França, decidiu ir pelo caminho despotismo esclarecido, de uma medida semelhante ao que outros chamados déspotas esclarecidos da Europa estavam fazendo, que era de centralizar mais ainda o poder. E aí, nesse sentido, o chanceler francês, Maupas, decide tomar uma atitude radical, que era de, basicamente, reestruturar o sistema judicial francês e, nesse sentido, liquidar com os parlamentos. Isso ele faz em 72, no auge da crise. As críticas são imensas por parte dos próprios soldados, que se vê, então,
vem perdendo poder, né, mas também por parte da elite letrada, que via nos Parlement uma foco de resistência ao absolutismo real, né, contra os abusos do absolutismo, assim entendidos, né. A proposta de Moupo tinha, né, quando se observa o que ele queria fazer, né, potencialidades para dar condições à coroa a fazer outras reformas, mas elas não tiveram, essa reforma do Moupo não teve, digamos, tempo para amadurecer, porque 2 anos depois, Luís XVI assumiu o trono, né, e ele, ao contrário do seu avô, não estava disposto a seguir nesse mesmo caminho, e tão logo assume o poder, pouco tempo depois ele volta atrás, né, e novamente concede, né, digamos assim, ele anula a reforma do Moupo, os parlamentos voltam a se reunir com seus poderes de antes. Então ele susta a reforma judiciária. Esse talvez tenha sido um dos grandes erros de 16, tá? Um dos grandes erros, junto com a entrada da França, né, na Guerra Revolucionária Americana. Isso porque no contexto de crescentes problemas econômicos, na década de 80, Luís XVI precisou contar, né, precisaria contar com o apoio do parlamento para avançar outras reformas de caráter econômico, e os parlamentos se transformaram em justamente focos de revolta, mais uma vez, impedindo a concepção de reformas mais profundas, se transformando, portanto, nos agentes principais da chamada revolta aristocrática. Eles dão um pontapé dessa chamada revolta aristocrática, quer dizer, não, rei, você não vai fazer isso. A gente vai ver mais adiante. Então, um dos erros mais graves que ele cometeu. Ele, digamos, deu poder novamente a essa nobreza encastelada, essa nobreza encastelada na administração, né, vamos dizer assim. Bem, outro movimento que o Luís XVI faz logo no início é o de convocar para ser controlador geral de finanças, que não era um cargo ministerial, e eu coloco esse detalhe porque é relevante mais adiante, mas ele era um cargo executivo, vamos dizer assim. Ele convida para ser esse controlador geral de finanças um intendente de uma região francesa chamado Turgot, que havia implementado na região, né, que ele foi intendente, uma série de medidas liberalizantes na economia, inspiradas, ainda que não fosse exatamente a receita, né, mas inspiradas nas ideias dos fisiocratas. Então, o Turgot havia também publicado um texto, digamos, defendendo, né, reformas do tipo na enciclopédia, tinha participado da enciclopédia da iniciativa de Devoid do D'Alembert, então ele era uma figura conhecida e no meio intelectual, uma figura muito, ah, muito famosa, né, muito bem quista. Bem, então, quando Luís XVI convida o Turgot, digamos, o rei acaba sendo também muito louvado, como também foi louvado pela reversão das reformas de Mouton. Bem, quando Turgot assume, né, como controlador geral de finanças, ele percebe que a situação era muito difícil, né, beirando a catastrófica já naquele momento, 74. E entende que a saída da crise financeira seria a redução de gastos públicos, né, a liberalização da economia, no sentido do que defendiam os fisiocratas, e também reformas no mercado de trabalho, abolindo as guildas, etc. E tal. Um dos pontos centrais do seu plano referia-se ao fim do tabelamento dos preços de grãos, ou seja, a liberalização do mercado de grãos ou de comida, a gente poderia dizer, né? Então, esse era um ponto central, cortar também gastos da corte e gastos militares e liquidar com o sistema de guildas para permitir maior liberdade de trabalho, vamos dizer assim, né? Ocorre que Chegou leva adiante esse plano, tá? Várias medidas dele vão sendo implementadas, considerando o que vem depois, né? Isso só nós, historiadores, sabemos, né? Só quem sabe que já aconteceu pode dizer isso, mas considerando reformas que vieram após Turgot, foram reformas, essas propostas deles, muito moderadas, né? Mas que poderiam ter sanado a situação naquele momento. Mas não vão sanar isso porque, tão logo, né, começam a ser implementadas essas medidas, a França passa por um problema de colheitas. Então, né, nesse período, e a bem da verdade, se estendendo até a década de 80 em diante,
tem-se na Europa um chamado mini inverno, problema, não, perdão, mini era do gelo, um problema de esfriamento no hemisfério norte que impactou decisivamente as colheitas. É um fenômeno climático que eles não tinham conhecimento técnico, né, para saber como lidar, etc. e tal, nem sabia o que estava acontecendo, né, nessa escala maior, e isso acabou gerando colheitas menores, né? E no mercado livre, se há menos oferta do produto e a demanda permanece a mesma, se não aumentando, né, com o aumento demográfico, tem-se uma explosão de preços. Essa explosão de preços se deu numa sociedade que não conhecia essas regras econômicas, vamos dizer assim. A bem da verdade, eram regras que, né, digamos, eram questões que estavam sendo debatidas entre aqueles mais, digamos, conhecedores do assunto naquele momento. Então, não foram bem recebidas, como é de se esperar. E essa inflação descontrolada, a carestia de produtos, né, impacta decisivamente a vida dos mais pobres, levando em conta e lembrando, né, que a França sofria muito com a pobreza, né, uma quantidade de gente muito grande. Já em tempos normais, né, sofria, e aí com essa diminuição da oferta de comida, há ainda mais problemas a lidar, né, ainda mais problemas são ainda mais graves, né. E aí, então, justamente quando começam as primeiras medidas de liberalização da economia, vem esse problema, explodem os preços e se inicia na França um período de confusão entre 74 e 75, logo no iniciozinho do reinado de Luís XVI, né, que pega muito mal para ele, que é a chamada Guerra da Farinha, quando então grupos organizados de mulheres, geralmente mulheres, nas cidades, iam até as padarias, aos mercados, né, as lingerie, e esforçavam os vendedores ali a baixar os preços, né? Então, dizendo que o preço era injusto, como se fosse culpa deles, né, dos pequenos ali, padeiros, enfim. E aí há uma série de produtos nesse sentido, né? E o Turgot acaba recebendo, então, acaba sendo culpado por essa medida, né? E aí, pouco depois, Luís XVI manda reverter também essa medida de tabelamento de preços. Também a abolição das guildas não foi bem visto, como também não foi bem visto pela corte em Versalhes e, em particular, pela família real, né, a diminuição de gastos da corte. E, enfim, não queria, né, perder os seus luxos, né, os seus divertimentos, etc. e tal. E aí começaram também esses a conspirar contra a continuidade de Turgot à frente do cargo de controlador geral de finanças. Mas o que efetivamente precipitou a saída de Turgot foi a questão que é colocada a partir de 1776 da participação francesa na Guerra Revolucionária Americana. Bem, 76, como sabemos, oficialmente, né, formalmente declarada a independência dos Estados Unidos em julho, e os americanos enviam, né, um dos seus para negociar com o governo francês um apoio formal, né, uma a entrada formal da França em favor dos colonos norte-americanos, né. E Luís XVI então convoca os seus ministros, né, as figuras importantes ali da corte executiva, para saber, né, se afinal de contas a França deveria entrar nesse conflito ou não. E aí duas facções, unitária, liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, que é o Marquês de Vergennes, Conde de Vergennes, e a outra minoritária, que é a de Turgot. Então, Vergennes, que, enfim, tinha experiência militar, lidava com parte de diplomacia e sentia que a França havia sido humilhada pela Inglaterra na Guerra dos Sete Anos, de fato tinha, né? Viu na Guerra Revolucionária um momento, ali, né, a possibilidade de vingança dos franceses, né? Era a hora, então, de dar o payback pela forma, né, como a França foi tratada, né, na paz, perdeu todo o seu Império Colonial na América do Norte, etc. Bem, então Vergennes apoia a guerra, né, a entrada na guerra, para que a França fizesse sua desforra, né, a desforra da sua honra nacional.
Por outro lado, Turgot dizia que era impossível que a coroa tivesse, né, maiores gastos, né, gastos com uma guerra, porque a situação já era crítica, o déficit já era grande, né, e os recursos, por meio de, né, que o Estado tinha por meio de impostos, etc., seriam insuficientes para custear um conflito como esse, né, que mobilizaria a marinha francesa, haveria recrutamento, envio de tropas, munição, etc., para a América do Norte, enfim, que seria um gasto imenso que a França não tinha como arcar. E, de fato, Turgot estava certo na sua análise. Mas Vergennes era a figura, digamos, com maior influência na corte, pelo menos, né, segundo os historiadores, como William Doyle e outros, Vergennes era uma figura de estabilidade no reinado de Luís XVI. E, muito interessantemente, é justamente quando ele morre, em 87, que a coisa começa a fugir do controle, porque, segundo os historiadores, Luís XVI era uma figura que modificava, né, com frequência a sua posição. Né? Então, segundo o que se diz, o último a falar com ele acabava conseguindo, né, o que queria. E o Vergênio era uma figura de estabilidade, de experiência, etc. Né? E então, durante os primeiros anos em que ele estava presente, ele tem, né, ele faz valer a sua vontade, o XVI escuta ele, e, enfim, quando ele morre, o XVI fica meio sem essa âncora. Bem, Turgot, ficando isolado, né, pede então a saída do cargo em maio de 1776, e aí há uma sucessão rápida de dois ministros que ficam igualmente preocupados com a situação financeira, até que então surge, né, uma sugestão do nome de Jacques Necker. Jacques Necker era um suíço, não tinha, não tinha nenhum título de nobreza, era protestante, mas era também, digamos, uma figura muito famosa, ser um, digamos, um self-made man, mais ou menos, né? Ou seja, de ter conseguido, né, unir riquezas pelo esforço do seu trabalho, etc. Tal. Ele se encaminhou no ramo financeiro. Essa fama do Necker foi construída por ele mesmo, enfim, pelas pessoas à sua volta, mas ela não é uma realidade completa, no sentido de que ele conseguiu tudo pelo seu esforço. Ele se casou com uma viúva rica e aí teve o apoio de um parente para poder entrar nesse mundo das finanças, etc. Mas, sem sombra de dúvida, é uma figura muito capacitada, né, em termos econômicos, em análise financeira. Mas ele não era, digamos, ortodoxo em termos econômicos, como a gente chamaria hoje, né, sabendo da fórmula liberal, a gente chamaria de Turgot. Ele não. Ele tinha uma, digamos, uma perspectiva muito mais heterodoxa. Ele assume a pasta, né, controlador geral de finanças, em 1777 e permanece no cargo até 1781. Mas depois ele volta em outras ocasiões. Ele vai ser fundamental para a primeira fase da Revolução lá dos Estados Gerais. Tá? Bem, quando ele assume em 77, ele sabe que a situação é péssima. E aí que fica um detalhe, né? Preciso abrir um parênteses. Nesse período, na França, não havia transparência com relação ao orçamento. Né? Então, é diferente da realidade contemporânea, né, dos estados representativos, tal, em que o orçamento é debatido e é publicizado. Né? Nesse período, não. Havia essa confusão, vamos dizer assim, né, entre o público e o privado, o que é da coroa e o que é o Estado, e esse patrimonialismo, portanto, e as rendas do Estado não estavam abertas na França, né, para todos. Na Inglaterra já havia um controle maior, porque os comuns, né, participavam não da feitura do orçamento propriamente, né, mas liberavam cobrança de certos impostos, então havia um controle maior também na República das Províncias Unidas, né, dos Países Baixos, que a gente chama genericamente de Holanda, também na Confederação Helvética, que a gente chama de Suíça. Então, em algumas dessas repúblicas havia maior transparência, e na Inglaterra, né, mas na França não tinha transparência alguma. Bem, Necker decide fazer o quê? Decide financiar conflito com a Inglaterra, né, na Guerra Revolucionária, por meio de novos empréstimos. Ao invés de aumentar impostos, como propuseram, né, os dois outros controladores antes dele assumir,
ele propõe pegar tudo de empréstimo, né, e dar condições à economia francesa de continuar como, né, meio capenga, mas sem tirar mais, né, recursos da população empobrecida. E é como ele era uma figura do mundo financeiro, né, e tal, ele tinha lá contatos com as grandes casas, né, grandes bancos que financiavam a coroa francesa, ele conseguiu taxas, né, mais módicas de juros, mas ainda assim juros que venceriam, né, em algum tempo e, evidentemente, o serviço da dívida se tornaria cada vez maior. Tá? Bem, e aí o Necker ganhou uma popularidade imensa nesse período, porque a população não sentiu o peso do custo da guerra naquele momento, em termos econômicos. Né? Tinha peso, né, militar, tal, recrutamento, mas não havia, a população comum, né, não estava sentindo aí novos coisas do tipo. Ele ficou então muito famoso. Mas ele aumentou ainda mais sua fama quando, em 1781, ele publicou pela primeira vez os gastos da coroa, né, os gastos do Estado francês. Só que ele fez uma, digamos assim, ele manipulou contabilidade na hora de expor esse documento. Foi chamado de Compte Rendu do Roi, ou, se fosse traduzir, o relatório ao rei. Que ele fez? Ele colocou nesse relatório todas as despesas que ele chamou de ordinárias, isto é, tudo que não fazia, né, não se reportava à dívida que o Estado francês tinha, apareceu lá. Então, manutenção, né, das várias repartições da corte, papapá, papapá. E colocou a receita provinda de impostos. Nesse relatório, incrivelmente, a coroa francesa aparecia como superavitária, ou seja, como gastando menos do que arrecadava. Mas isso é uma mentira, porque ele não publicou, nem separado, nem nada do tipo, ele deixou escondido as chamadas contas ou despesas extraordinárias, ou seja, todos os empréstimos que a coroa francesa tinha, todas as dívidas, e o serviço da dívida, ou seja, o pagamento, né, dos juros e da amortização das dívidas. Se somadas as despesas extraordinárias com as ordinárias, a França estava num déficit crônico terrível. Né? E aí o que acontece? O relatório assim, foi uma coisa estrondosa em termos de publicação, e só para vocês terem uma ideia de como relevante foi isso para ela, teve gente que foi alfabetizada lendo o relatório. Vocês não imaginam ser alfabetizado lendo um orçamento. Né? Bem, nesse momento, o Necker, né, com muita fama e tal, tenta alcançar os círculos mais íntimos do rei, né? Então acessar o conselho privado, aumentar a, digamos, a posição, né, na hierarquia governamental. Mas ele não consegue por vários motivos. Primeiro, porque mesmo ele sendo, né, digamos, uma figura muito famosa e tal, tendo um prestígio muito grande, ele era muito mal visto pela corte, particularmente pela família real, porque ele era um estrangeiro, um plebeu e um protestante. Então havia muita insatisfação com isso, né? E segundo, porque ele força a mão, né? Ele peita basicamente o rei, né? Para conseguir acessar esse conselho privado, né? Aumentar o seu status, né? Para administrar efetivamente. E aí o rei, nessa circunstância, e a gente tem que lembrar, né? O monarca absoluto, não, ainda mais na França, né? Não gostava de ser ousado, de ser desafiado, né? Desse jeito, acaba pedindo então a sua saída. Ele sai em 81. E aí sucedem-se, né, alguns outros ministros, até que então é convocado para esse mesmo cargo o Charles Calon, que assume em 83 e vai ficar até 87. A paz com a Inglaterra é assinada em 83 e, ao contrário do que muitos esperavam, digamos, as relações econômicas comerciais com os norte-americanos nem de longe compensariam qualquer gasto que foi feito para, né, garantir essa independência deles, se veem frustrados. E os sucessores, né, de Necker se viram com uma dívida gigantesca. E agora, né, os credores, que não tinham mais, né, Necker, que era uma figura de, digamos, estabilidade e confiança, né, no cargo, né, começam então a digamos, a ficar preocupados, e isso impacta, claro, a forma como cobravam a própria monarquia. Bem, Charles Calhoun assume então nesse cargo e decide adotar uma estratégia
que, caso a coroa francesa tivesse com prestígio, tivesse relativamente estável, né, e a percepção fosse de, digamos, pujança econômica, talvez desse certo. Qual foi essa estratégia? Ele adotou a chamada política de esplendor, que basicamente significava gastar muito na corte, fazer parecer, né, aos credores que estava tudo indo muito bem, de modo que, como não havia transparência, ninguém tinha como saber exatamente como estavam as contas, os credores dessem, né, fornecessem novos empréstimos com juros mais baixos. Por que, que eles fariam isso? Né? Por que, que cobrariam juros menores? Porque a ideia era, né, vendo que estava tudo muito, muito bem, o pessoal estava gastando com tranquilidade, significava que as contas estavam, né, no verde e, portanto, havia menos risco de moratória. E aí essa política de esplendor, inicialmente rendeu dividendos no sentido de que ele estava pegando, o Calon, então ele estava pegando empréstimos novos mais baratos, né, com juros menores, pagar empréstimos anteriores com juros maiores. A ideia era, digamos, de um refinanciamento da dívida. Mas o problema chegou quando os credores começaram a ficar muito preocupados e os banqueiros, né, as casas de financiamento, começaram a ficar muito preocupados e se negaram a novos empréstimos. Calonne, então, se viu, né, na necessidade de reformas que dessem condições à coroa francesa se restabelecer, né, de pagar esses empréstimos e ganhar novamente mais credibilidade. Né? As reformas de Calonne eram extensas, muito maiores do que aquelas que Turgot havia proposto. Né? Eram reformas em vários eixos. E uma delas, uma das reformas, era um imposto geral que recairia sobre todos os estamentos. Era um dos pontos, era um imposto geral, que não teria, então, não seria nenhum estamento seria isento de pagar. Né? A situação, no entanto, não era lá muito simples. Né? Então, a coroa tinha perdido muito prestígio, né, ao longo do tempo, particularmente no reinado de Luís XV, mas também com esses problemas no início do reinado de Luís XVI. Os nobres togados dos parlemães estavam colocando as asinhas de fora novamente, né, para tentar ganhar mais poder em detrimento do poder real. E a coroa, apesar de formalmente ter o poder de criar novos impostos, coisa que, por exemplo, o rei inglês não tinha, não tinha força moral para, né? Essa coroa já, digamos, estava desgastada, vamos dizer assim. Calonne, então, propõe a reunião de um grupo, de uma assembleia, que chancelasse essas reformas e, portanto, desse maior legitimidade para a coroa peitar o Parlamento de Paris e fazer registrar as reformas. Esse grupo que o Calando propõe, né, reunir, era uma antiga instituição, né, que não se reunia também há muito tempo, chamada a Assembleia dos Notáveis. Essa Assembleia era composta por gente escolhida pela própria coroa. Né, e alguns indivíduos privilegiados, né, os estamentos mais privilegiados, tinham direito, como, por exemplo, os pares de França. A ideia do controlador geral, que o rei também acaba comprando, era de que esses notáveis seriam todos muito dóceis à proposta do ministro e simplesmente iam lá e ratificariam o que o Calonne desejava. Essa assembleia é reunida em 1787. E aí é nesse momento que começa muita coisa a dar errado. O Virginie pega uma doença, morre. O Calonne, quando a Assembleia vai se reunir, também está doente, não consegue comparecer pessoalmente. E o governo não, digamos, acreditando, né, na docilidade desses notáveis, não organiza bem a própria Assembleia, né, não consegue colocar gente da sua confiança nas comissões, vamos dizer assim, que são formadas para discutir os planos de reforma. E aí, interessantemente, o Calonne, quando começa a ver que haveria resistências, né, que muitos notáveis estavam, né, antagonizando o controlador-geral e culpando ele pelas contas, porque supostamente, né, pelo que dizia Necker, estava tudo muito bem antes, e agora esse controlador estava dizendo que estava, né? O Calonne, ele comete vários erros. O primeiro é o de não disponibilizar de imediato as contas, mostrar para todo mundo que estava realmente muito ruim, que
O Neckernsky não tinha mentido, tinha omitido várias informações importantes. Então ele não faz isso de imediato, faz muito tarde, quando a galera já está com raiva dele. Em segundo lugar, Calhoun faz algo que pega muito mal e que começa a levar essas questões para o público letrado, né? Ou seja, transbordando a Assembleia dos Notáveis. Percebendo que esses notáveis não estavam dispostos a adotar a principal medida, que era criar esse imposto geral, ele faz publicar um texto na imprensa, pela primeira vez vazando as discussões da Assembleia, que até então corriam sob sigilo, né? Ninguém estava levando para o público, né, para a opinião pública, essas questões. A gente sabia-se por rumores que, enfim, não estava indo do jeito que o governo queria, mas nada, né, tão evidente. E o Calon comete esse segundo erro, que é de então lançar a todos essa denúncia, vamos dizer assim, né, de que os notáveis não estavam querendo abrir mão dos seus próprios privilégios. Bem, com isso, definitivamente o controlador geral e, portanto, a própria coroa perdem controle dos notáveis, né? E o Calone acaba, então, pedindo demissão. Ele cai do cargo, né, por pressão dos notáveis e rapidinho vai para a Inglaterra, porque começa a circular na imprensa, né, que a culpa era dele e tal, ele se vê ameaçado e vai para a Inglaterra. E assume, então, a direção dos negócios um dos seus opositores, que era desses notáveis, o bispo Brienne, e então percebe que, efetivamente, a coisa era muito mais grave, né, do que se imaginava, é, e propõe, então, levar adiante algumas das medidas do Calone, né, tenta provar, não tem lá muito sucesso, e para piorar tudo, várias uma tempestade perfeita começa a se formar, na medida em que vários empréstimos estavam vencendo, era preciso pagar, e mais uma fonte de receita extraordinária, a Vantiem, imposto de 5%, que eu mencionei ao anterior, estava para vencer, um imposto que era temporário, né, ele estava para vencer, e o Brienne, então, se viu, né, numa situação muito difícil e precisou pegar novos empréstimos, que esses empréstimos vão ser registrados no Parlamento de Paris, que, no entanto, se recusou. Né? Nesse contexto, então, o Brienne entende que ele não conseguiria lidar com a situação, né? E ele mesmo convence o rei de que seria necessário reconvocar Necker, que seria o único capaz, pelo prestígio pessoal que possuía, de levar adiante essas medidas. E aí o Necker assume agora como principal ministro do rei, em agosto de 1788, e para superar então as resistências do parlamento, ele promete que uma instituição antiga, que não se reunia desde 1614, seria reunida para emendar a situação, né, os Estados Gerais. Os clamores pelos Estados Gerais começaram assim que os notáveis percebem que o rei queria criar um novo imposto, né, que era esse imposto geral, falando, e entendendo, né, que essa medida não poderia ser feita pelo rei sozinho, né, propõe, ainda que, digamos, pelas regras do jogo até então ele poderia, né, mas dizem que o rei não teria esse poder, e aí os próprios notáveis sugerem a convocação dos Estados Gerais. O governo, a coroa tenta protelar isso, mas em face, né, das resistências do parlamento, de que não ia registrar novos empréstimos, e a França entraria, né, em bancarrota, o Necker, então, ele promete: os Estados Gerais vão ser convocados. E estabelece a data. A data seria maio de 1789. Tem um pouco de vacilação e tal, mas fica lá maio de 89. Bem, a grande questão, quando Necker, né, promete em 88 que no ano seguinte haveria a reunião dos Estados Gerais para lidar com uma questão econômica, isso é muito importante dizer, né? Ou seja, para lidar com um ponto em específico, surgem várias discussões sobre como que esses Estados Gerais se organizariam. E a última, né, a última reunião havia se dado mais de um século e meio, né, lá com Luís XIII. E aí, a discussão variava se qual seria a composição dos Estados Gerais, né, e como seriam feitas as deliberações consultivas. Tá? Então, basicamente, se todos os estamentos teriam mais ou menos o mesmo número, e se os votos seriam por estamento ou por cabeça. O terceiro estado, a partir desse momento,
começa a se articular, né, várias lideranças do terceiro estado, principalmente advogados, profissionais liberais, né, muitos deles de Paris, começam a se organizar para que para pedir, para peticionar, o governo, para que os estados gerais, os terceiro estado dos estados gerais tivessem o dobro do seu número, né, do número previsto. Então, que ele tivesse mais ou menos o mesmo número de deputados que o clero e a nobreza somados. E também pedem que o voto, as discussões, né, das propostas de reforma, fossem votadas por cabeça e não por estamento, como havia sido o modelo anterior. Necker cede na questão do número de deputados, e aí formalmente, né, afirma que seriam o dobro, mas nada diz sobre a votação, sobre as deliberações, né, nos estados gerais. Isso fica em aberto, uma questão que vai ser uma das primeiras a ser tratada, né? Esses estados gerais eram semelhantes a outras instituições do antigo regime, né, da Europa moderna, no caso da Península Ibérica, chamadas cortes, ou no Sacro Império Germânico, as dietas, que eram locais, né, eh, instituições que reuniam à vontade do rei, no continente, né, na Inglaterra, que tem a diferença, e eram formalmente consultivas, ou seja, estavam ali para dizer ao rei, né, o que seria o melhor, mas que na prática geralmente se ia no sentido, né, que a Assembleia decidia, porque enfim, era o, digamos, o consenso, né, de existimento, tudo não existia regimento nessa época, né? Então era algo que era seguido mais ou menos, porque o rei, quando reunia esse pessoal, era para ter mais legitimidade nas suas ações, como era o caso aqui, né? Então convocam-se, os estrangeiros são convocados, e em maio de 1789 eles iniciam seus trabalhos. E aí, mais uma vez, há problemas para a coroa, justamente quando os Estados Gerais estão para se reunir, né, e, portanto, um momento muito grave para a coroa, né, muita coisa podia dar errado, já que até os notáveis tinham saído de controle, né, quanto mais essa quantidade de gente, algo em torno de 750 deputados, né, muito do terceiro estado, gente que o governo não, né, não teve condições de, digamos, escolher, evidentemente, né, foram eleitos pelos próprios estamentos nas várias regiões da França. Muita coisa podia dar errado, podia sair do controle, né, sem digamos, um esteio por parte do governo. E nesse momento, o filho de Luís XVI, um dos filhos de Luís XVI, morre. E ele fica muito impactado por isso e não consegue, não tem cabeça mesmo para lidar, né, com a situação toda. Também o seu ministério não é muito capacitado, né? Quer que até então, né, era essa figura-chave aí, se era muito bom em economia, não era muito bom em política. E aí a coisa, então, digamos, do ponto de vista do executivo, fica meio sem um direcionamento claro quando se reúnem esses representantes. Quando os Estados Gerais se reúnem pela primeira vez, tem uma sessão de abertura e tal, e no dia seguinte, assim, no dia 2, as coisas começam a sair do prumo, vamos dizer assim. Isso porque os membros do terceiro estado entendiam que a Assembleia, né, esses estados gerais, deveriam se reunir todos juntos, ao invés de cada estamento deliberar sozinho, como era a prática, como havia sido determinado. O terceiro estado desejava fazer uma reunião, né, de todo mundo junto, e os debates se darem ali. Era um meio, né, de vencer aquela questão que eles tinham proposto anteriormente, né, muitos tinham proposto, de ter o voto por cabeça e não o voto por estamento. E aí o rei começa no dia 2. Porque no segundo dia dos Estados Gerais era o momento em que os deputados tinham de verificar, né, se cada um, digamos, tinha sido eleito legalmente, é o que se chama de verificação de diplomas, algo muito comum à época, né, nas eleições até o século XIX, muito tempo no século XIX, eram os próprios deputados que verificavam, né, se de fato tinham sido eleitos, não tinha fraude e tal. E os membros do terceiro estado se recusam a fazer essa verificação separados dos outros. Inicia-se um standoff, né, vamos dizer assim, entre os membros do terceiro estado e os outros. Bem, essa situação vai travando, né, os estados gerais, que tinham sido reunidos para lidar com uma situação muito concreta e grave, que era a questão econômica, né? Bem,
Em junho de 1789, ou seja, um mês depois do terceiro estado tentando articular com os outros estamentos a a construção de uma assembleia e tal, que reunisse todo mundo, eles decidem então tomar uma medida radical, se autoproclamando Assembleia Nacional, partindo, né, daí, pô, da princípio de que eles eram a maioria da população, eles eram a nação francesa, conforme eu mencionei, né, o CS, que era um dos líderes do terceiro estado, o Pedro de Abad, havia escrito, né, um pequeno opúsculo que afirmava que o terceiro estado era a nação, portanto, essas outras classes privilegiadas são convidadas a participar, mas eles é que eram, de fato, os representantes da nação francesa. Né? E aí, percebendo que esse movimento, né, seria irresistível, as várias ordens, as outras duas, né, foram se juntando ao terceiro estado pouco a pouco. Né? Alguns resistiram, o alto clero resistiu, alguns membros da nobreza resistiram, mas, enfim, nada, a maioria acabou cedendo e quando, né, esses grupos resistentes perceberam que, enfim, era isso ou não participar, acabaram também se reunindo lá. Né? Bem, esse movimento por terceiro estado não foi muito bem visto, né, principalmente por membros da família real, evidentemente. Ainda que o próprio Luís XVI tenha visto com bons olhos essa parte dessa movimentação. Bem, em julho de 1789, o rei, pressionado pela sua família, etc. e tal, percebe que seria melhor, né, buscar controlar um pouco mais a situação na Assembleia, né, direcionar mais, porque até aquele momento o pessoal não estava se dedicando às questões econômicas. Né? Vamos fazer isso um pouco depois. E aí ele toma duas decisões que vão ser fatídicas. Uma é demitir Necker, porque ele vê que, enfim, o ministro, esse principal ministro dele, tinha sido responsável, né, ele acaba culpando ele, a família, acaba culpando Necker por vários dos problemas, embora que os estagiários estavam reunidos, né, ele tinha cumprido o papel dele, então, pelos desgostos com o ministro, ele demite o Necker. E, por outro lado, o rei pede ordens para que o exército que estava próximo da fronteira com a Bélgica se direcionasse, né, a Paris, né, também, né, ficava pertinho de Versalhes, que é onde se reunia a Assembleia, para coibir possíveis desordens. Os dois movimentos, no entanto, criam uma situação de pânico em Paris. As notícias de que Necker tinha sido demitido alcançam a capital em 14 de julho. Ao mesmo tempo, chegavam também os rumores, né, enfim, as novas de que essas tropas da fronteira estavam se encaminhando à capital. Com isso, a população de Paris, insuflada pelos elementos mais radicais de Sans-Culotte, decide, então, tomar providências, isto é, pegarem armas para evitar o que eles entendiam como um golpe que estava sendo articulado pelo poder real para suprimir a Assembleia Nacional, que se torna também constituinte pouco depois, né? Transforma em Assembleia Nacional e constituinte. Bem, nesse sentido, vem o movimento de 14 de julho, né, que é considerado aí, né, a data nacional, né, francesa, quando a população começa a ir atrás de armas e munições. E nesse processo acaba atacando, né, e tomando controle da fortaleza da Bastilha, que era uma fortaleza que servia de prisão, ainda que pouquíssima gente presa naquele momento, e toma, enfim, armas, toma pólvora, bala, etc. E tal. Esse movimento alcança Versalhes, o rei, então, manda, né, quer voltar, reverte a demissão, e a Assembleia fica assustada, né, com a situação toda. No meio dessa movimentação de Paris, evidentemente, também havia, né, vários descontentamentos com relação à situação social, econômica, e então a Assembleia, assustada, decide agir, né, de modo ah, mais direto. Né? Bem, essa irrupção popular foi a primeira da Revolução Francesa, essa de 14 de julho, e está longe de ser a última, né? Mas é quando o povo se coloca, então, claramente nas ruas, e aí, para além do rei e das Estados Gerais, agora há um outro agente, que são esses populares, esses populares de Paris. Bom,
Então, o primeiro pacote de medidas de reforma é aprovado no dia 4 de agosto de 1789, que é conhecido como a Noite de Embriaguez Patriótica, movimento que ocorre na madrugada, né? E aí, qual é a questão? Alguns membros mais radicais tinham percebido que, não, como não tinha regimento, né, nem nada do tipo, ah, estava enrolado, né, um pouco a sessão legislativa para que vários membros fossem embora e, com uma pequena, né, minoria presente, conseguissem fazer aprovar várias medidas. Então, aqui nessa Assembleia bastava a maioria, né, de um dos presentes, né? Então, a metade mais um dos presentes para aprovar qualquer medida. Esses radicais, então, organizam esse movimento arrastar a sessão, muitos vão embora, e a gente faz para aprovar o que a gente quer. Alguns outros deputados ficam sabendo e entram no jogo também, né, os que não eram radicais, mas no final de contas iniciam uma rodada de discussões e começa a aprovar uma série de decretos. E em 4 de agosto considera-se que é realizado a destruição do regime feudal na França, inclusive a expressão semelhante a essa utilizada nos decretos. E aí o que, que ficou decidido então? Que ficava abolida a servidão pessoal, a exclusividade da nobreza para caçar, né, animais, a exclusividade da nobreza a acesso a certos cargos públicos, acaba-se a justiça dos senhores, né, dos nobres locais, onde ainda existiam, são abolidos os dízimos para a igreja, é abolida a venalidade dos cargos, nessa possibilidade de vender cargo na administração pública, e os privilégios de algumas províncias, né, que tinham ainda algumas liberdades diferentes. É evidente que esses decretos causaram um grande alvoroço, principalmente na igreja, porque se viu sem a principal fonte de recursos e nada substituiu os dízimos, né, naquela sessão. Também, esses direitos senhoriais eram considerados propriedade, em certo sentido, né, e causaram também muito espanto na nobreza. Esse movimento, né, quando corre na França, né, que esses direitos senhoriais, né, tinham sido abolidos, propiciam algo chamado Grande Medo, que é a atuação de camponeses na destruição de, eh, de registros senhoriais, temendo eles, né, que ah, essa medida pudesse ser revertida, né? E aí o caos no campo engendra atos que a coisa estava fora do controle e cria-se esse clima de grande medo, figuras no campo às vezes se atacam, grupos de súditos, né, pessoas que a rigor não eram criminosos, porque temiam a ação de criminosos, se atacavam. Houve um momento de caos no campo francês entre julho, agosto e setembro de 89, em razão dessas medidas que vão sendo tomadas. Depois de 4 de agosto, é aprovada um outro documento, e esse mais inspirado pela nobreza letrada, que já havia se embebido dos ideais iluministas, enfim, outros membros, né, dessa alta sociedade, e é a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma declaração fundamental até hoje. Esse documento, digamos, sintetiza todo esse pensamento abstrato dos franceses, né? Tanto que se propõe ser uma declaração de todo o homem, de todo o cidadão, em abstrato. Né? Diferente, por exemplo, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que se foca na realidade concreta dos norte-americanos. Né? Esse documento se preocupa com questões gerais, para além da França, vamos dizer assim. Mas, de toda sorte, por meio desse documento, todo o edifício político e social do antigo regime é destruído, né? É de uma vez abolido. Né? Todas as diferenças baseadas no nascimento ou no status são retiradas do aparato jurídico francês, vamos dizer assim, né? Aí começa afirmando que todos os homens são livres e são iguais em direito, né? Que a soberania reside essencialmente na nação e que os indivíduos, né? Qualquer indivíduo, qualquer instituição que tem autoridade exerce essa autoridade em nome, né, da nação, não pode se voltar contra ela, enfim. É uma série de medidas que são tomadas e uma série de liberdades que são garantidas, né, essas liberdades que nós chamamos hoje de civis, essas garantias individuais. A liberdade de se reunir, a liberdade de exprimir as suas ideias, a liberdade religiosa, etc. Essa declaração que é aprovada pega muito mal com muita gente, né? Isso, inclusive o próprio rei vai demorar a dar a sua sanção, só vai, na verdade, sancionar sob pressão.
Muitos nobres começam a se preocupar, né, se veem atacados na sua dignidade, alguns já começam a sair da França, começam a emigrar, inclusive alguns membros da família real, e a igreja, mais uma vez, se vê atacada aqui com não só perdeu as suas fontes de renda, como agora tem que lidar com essa nova realidade que é a da liberdade religiosa, que, vale dizer, né, não existia plenamente em quase lugar nenhum. Né? Ah, nos Estados Unidos foi instaurada essa liberdade em 89, com a declaração, né, a primeira emenda, dando liberdade religiosa, entre outras, mas na Inglaterra e na Holanda, que eram, né, símbolos dessas liberdades, era garantida a liberdade religiosa para os protestantes. Né? Então era realmente algo inovador, vamos dizer assim, né? E um símbolo desse movimento revolucionário. Bem, todos esses movimentos, no entanto, não redundaram, se foram muito bem vistos, né, por muitos da França, do terceiro estado, muitos do terceiro estado, não resolveram algo central, que era a questão econômica. E, mais uma vez, eu recordo, né, os Estados Gerais foram convocados para lidar com a questão econômica, tomar medidas de reforma que sanassem o déficit econômico e o endividamento. Então, esse era o objetivo. E acabou se transformando em algo muito maior, né? Numa reforma, numa reestruturação completa do Estado francês, partindo muito dos princípios iluministas que vimos anteriormente. Bem, a situação, disse, não era nada fácil, e aí, como a Assembleia nada fez, né? A questão foi se tornando mais e mais e mais grave, e a população mais pobre sofrendo enormemente. Né? E no dia 5 de outubro, em resposta a essa situação, chamada Marcha das Mulheres sobre Versalhes, quando então um grupo de descontentes, né, principalmente mulheres, sai de Paris, vai em direção a Versalhes para peticionar o rei por posses, enfim, né, que melhorasse a vida das pessoas comuns, mas o movimento sai de controle, o palácio é invadido por essa turba de pessoas, várias pessoas são mortas, o próprio rei e a família real chegam a ser ameaçados, e aí então, ao final desse movimento todo, o rei eh, promete, né, e de fato cumpre, e voltaria a Paris, para ficar mais perto do seu povo, e a própria Assembleia logo em seguida o segue e promete reformas econômicas mais imediatas. Né? Essa marcha das mulheres sobre Versalhes é um dos grandes nexos, das grandes reflexões da Revolução. Não só foi uma rupção popular, mais uma vez, mas teve a consequência de levar o centro do poder para a capital e, portanto, para pertinho das camadas populares. E, a partir daí, esses grupos mais exaltados, mais radicais, né, esses sans culottes, vão interferir na dinâmica política. Né? E isso até basicamente o golpe de terminou. Daqui até 94, né, então de outubro de 89 a 94, a população parisiense, né, a população mais pobre, começa a atuar, a intervir diretamente na política nacional. Né? É, e sempre, evidentemente, criando celeuma, né, com outras regiões da França, veremos adiante. Então, atentando-se à questão econômica, depois, né, dessas várias irrupções populares, a Assembleia decide tomar algumas medidas, né, para evitar a falência do Estado. E a medida principal que eles tomam é de nacionalização dos bens do clero, que são transformados em bens nacionais. Então, todas as propriedades eclesiásticas foram transferidas para o controle nacional. Então, os templos propriamente ficariam sob o fruto da igreja, mas as terras e outros bens seriam nacionalizados, né, passaram para as mãos do Estado e se tornariam a garantia para um novo título de dívida que seria criado, foi criado, chamado assignat. Basicamente, a pessoa, ao comprar um assignat, né, que seria um título de dívida, comprava um pedacinho, né, estaria adquirindo um pedacinho, vamos dizer assim, dessas propriedades. O assignat era para ser, mais uma vez, um tipo de dívida, mas acaba se transformando na moeda revolucionária da França, na moeda da França revolucionária, vamos dizer, até o governo do Diretório. E esse assignat vai perder muito valor ao longo do período, num ciclo inflacionário terrível, porque o governo francês, toda vez que se via em dificuldades, emitia mais moeda. Como sabemos, quanto mais moeda se emite,
menos ela vale, né? A tal ponto que, antes da reforma do diretório, a moeda, né, do assim-á chegou a valer menos de 1%, por volta de 1% do valor inicial. Então, você tinha lá um assim-á que valia uma medida de valor de 100, em termos de coisa de 4, 5 anos, passou a valer 1, né, basicamente, na prática. Essa medida assustou muito a igreja, né? Não só os dízimos foram perdidos, como agora os bens foram tomados. Veja só, para a igreja, o bem eclesiástico, ele é um bem sagrado, por mais que seja um bem secular, né? Ele é um bem dedicado à igreja, ao sagrado. Então, tomar um bem, né, eclesiástico é algo blasfemo. E aí o Papa entra, né, nesse jogo e manifesta todo o seu descontentamento a Luís XVI e pede, né, para que ele não sancionasse as medidas, mas o rei já agora é basicamente uma figura sem muito poder, né, sem muita legitimidade. Aí, enfim, todas as medidas protelatórias não resultam em nada. Mas o ataque clero não para aí. Essa medida de nacionalização dos bens do clero, tomada em 89, é vista como uma grande medida, né, para sanar as questões, problema econômico, que não vai acontecer exatamente. Mas não só isso, em julho de 90, ou seja, né, no ano seguinte, é aprovada a chamada Constituição Civil do Clero. Essa Constituição Civil reorganizou a igreja na França, sem qualquer negociação com a Santa Sé. Vários bispados foram reunidos, as ordens religiosas foram abolidas, e não só os padres e bispos passariam a ser eleitos pela sua comunidade, pela Constituição Civil, e, finalmente, os sacerdotes seriam forçados a jurarem a Constituição, né, e colocando, portanto, a sua lealdade antes à autoridade civil do que ao Papa. E só para, né, vocês terem uma ideia da radicalidade da Constituição Civil, os não católicos votariam, incluindo judeus e protestantes, votariam na eleição de padres e bispos, só para vocês terem uma ideia, né? E isso, veja bem, acontecendo na fase que se entende a mais moderada da Revolução Francesa, quando ainda é monarquia e tudo mais, né? Então a gente consegue perceber aqui a radicalidade do movimento desde o seu início, só vai piorando, e como, né, a elite letrada francesa estava totalmente, né, embebida dos ideais iluministas franceses, que eram anticlericais, secularizadores e, mais particularmente, anticatólicos. E manifestam isso muito claramente aqui em, digamos, desprezo, né, ao sentimento religioso da maioria da população francesa que vivia no campo e que não tinha representantes nessa Assembleia. Para o historiador William Doyle, que escreveu a história de Oxford sobre a Revolução Francesa, os ingleses têm isso, The Oxford History of the French Revolution, o William Doyle considera que a Marcha das Mulheres sobre Versalhes e depois a Constituição Civil do Clero são elementos de inflexão significativa. A Marcha das Mulheres eu já mencionei, porque levou o poder para Paris e a população começou a interferir no processo legislativo, etc. E a Constituição Civil do Clero forçou as pessoas a se posicionarem, né, diretamente acerca da obra revolucionária, se apoiariam ou não, porque forçava os sacerdotes a também tomarem uma medida, se fariam esse juramento, se aceitariam todas essas modificações, ou se não fariam esse juramento e não aceitariam essas modificações. Os padres que aceitaram ficaram conhecidos como os padres constitucionais, e os padres que não aceitaram ficaram conhecidos como os padres refratários. Esses refratários foram foco de resistência contra a Revolução e os alvos preferenciais também da autoridade revolucionária no período do terror, né, na hora da perseguição. Bem, o rei, evidentemente, foi ficando muito preocupado com tudo isso, né? Saiu muito do controle toda a situação, foi muito além do que ele esperava, e ele tenta, então, organizar uma primeira reação, né? Ele, depois de várias tensões envolvendo sua própria família, estando em Paris, ele decide, então, finalmente responder ao apelo dos seus irmãos, um deles já imigrado, né, de que era necessário reagir com força contra contra esse movimento revolucionário. Ele tenta organizar uma fuga,
Antes de alcançar, a fuga seria em direção à fronteira para encontrar com generais fiéis a ele, com também um corpo de exército fiel a ele, e marchar à frente dessa tropa a Paris e liquidar com o movimento. Mas ele é capturado antes, ele é reconhecido antes, e retorna a Paris, né? E fica basicamente sob vigilância. Nesse momento, a Assembleia está para finalizar a Constituição que estavam redigindo, né, há algum tempo, e cria-se uma ficção política. Né? Não querem abolir a monarquia naquele momento e criam então a história de que ele teria sido sequestrado para justificar, né, a sua permanência à frente do país, apesar de todas as evidências encontradas. Contra essa ficção se insurgem alguns radicais, radicais que vão ser, inclusive, eh, digamos, esses sim vão ser forçados, né, recuar por meio da força. Alguns desses radicais de Paris, liderados por figuras como Danton e Desmoulins, são dois líderes radicais, propõem a abolição da monarquia logo ali, né, em julho de 1791, pouco depois que o rei retorna à capital. Né? Mas a autoridade, né, de Paris consegue suprimir esse movimento. Bem, e aí, apesar da situação tanto quanto desconfortável, né, a monarquia continua agora com uma constituição. E, para o lado dos radicais, esses líderes percebem que haveria necessidade de organizar o movimento para derrubar o poder. Né? Não poderia ser algo só espontâneo, né, ou pacífico, tinha que ser né, algo organizado com os da força que derrubasse a monarquia. Bem, em setembro de 91, a monarquia francesa torna-se constitucional e ganha, digamos, alguns traços que eu considero muito relevantes, que inclusive explicam muito a Constituição de 24 do Brasil. Há muitos pontos semelhantes entre a Constituição de 91 na França e a de 1824 no Brasil. Bem, então, pela Constituição francesa, a monarquia se transformou, né? A França se transformou numa monarquia constitucional, o rei se transformou em rei dos franceses e não mais da França, né? Então não mais de um domínio, mas de um povo. Todas as distinções baseadas no nascimento foram abolidas, todas as garantias civis foram reconhecidas, ficou definida que a fonte da soberania era a nação, bem ao estilo que defendeu Rousseau antes. O rei ficou com a frente com o executivo, basicamente, e ele poderia apontar os seus ministros. Ah, o legislativo seria unicameral, e o rei tinha o poder de veto suspensivo, né? Ou seja, o veto poderia ser derrubado pela Assembleia. E criou-se, pela primeira vez, até onde eu sei, a distinção entre cidadãos ativos e passivos. Isto é, os ativos eram aqueles que poderiam votar e ser votados, e os passivos aqueles que não poderiam votar, mas tinham todos os seus direitos civis. E a diferença entre um e outro seria baseada na renda. Todas as mulheres também ficaram excluídas da participação. Bem, logo que acaba, né, a Constituição, promulgada a Constituição, ingenuamente a Assembleia diz que a Revolução acabou. Mal eles sabem que eles tinham aberto a caixa de Pandora e que a situação toda sairia do controle não muito tempo depois. Não só isso, eles aprovaram uma lei que determinava que todos aqueles deputados não poderiam concorrer às eleições para a formação da Assembleia Nacional seguinte, retirando, portanto, a, as figuras mais interessadas em manter o trabalho legislativo que havia sido feito. Né? Bem, e aí, depois dessa dissolução da Assembleia, vem as eleições, e nesse novo corpo legislativo, nós temos presentes várias figuras radicais, né, que são eleitas. Né? Há um grupo mais ou menos moderado de monarquistas constitucionais, né, que vão encabeçar o governo por um brevíssimo período, e figuras, né, do centro, gente que não tinha muita experiência política, porque, enfim, não tinha nem como ter experiência política, né, nessa França do antigo regime, e esse grupo de radicais que vai, enfim, fazer muito barulho. Né? Bem, em 1792, a coisa começa a sair do controle. Né? Isso porque não só a situação interna era muito ruim ainda, a economia continuava muito mal, né?
haviam sido criados vários antagonismos internos, né, com essa questão da Constituição Civil do clero, com a tomada dos bens eclesiásticos, e afetando, né, a religiosidade do povo e da própria família real, mas também um novo elemento externo havia sido criado. Veja, ao longo desse movimento, né, de 89 a 91, a situação da França foi acompanhada pelas potências do continente. Em 91, quando o rei é recapturado, vamos dizer assim, né, lá na sua fuga para Bahrein, ele é impedido, né, vamos dizer assim, de continuar a sua ida para a fronteira. As potências da Áustria e da Prússia emitem uma declaração dizendo que a sorte da família francesa interessava os monarcas da Europa. Essa declaração de Pillnitz, chamada, é, foi instada pela Maria Antonieta, que era irmã do Sacro Imperador João de, né, o Leopoldo II, naquele momento. Então, os revolucionários, os moderados, os mais radicais, já ficaram, digamos assim, meio indignados com o que entendiam, né, ser aí a resposta do absolutismo contra a revolução, ainda que tenha sido uma manifestação bem moderada. Mas o movimento de emigração de nobres, né, da França para o Sacro Império Romano Germânico aumentou a tensão. Muitos dos nobres, incluindo aí membros da família real, tinham ido ah, para principados vizinhos da França, mas que, né, não estavam no território francês, e lá estavam formando as suas cortes, vamos dizer assim, pequenas cortes, e atuando, segundo se entendia na França, contra a revolução, estimulando, né, o sentimento antirrevolucionário. E aí, então, em 92, começa a se criar clamores, começa a aumentar os clamores por uma guerra contra as potências absolutistas e para resolver esse problema das cortes emigradas. Mas veja, os clamores por guerra encontraram eco em quase todos os grupos políticos da França naquele momento. Havia aqueles que queriam a guerra para fortalecer a revolução. Aí nós temos o caso, principalmente, do grupo dos brissotinos, né, que a gente chama genericamente de girondinos, e queriam uma guerra para que as forças internas à França contra a revolução se manifestassem e a França pudesse liquidar, então, né, matar duas coisas com uma cajadada só, isto é, liquidar com os inimigos internos e externos. E a própria corte, os próprios realistas e contra-revolucionários queriam também a guerra, porque entendiam que o exército francês estava mal aparelhado para um conflito, que seria derrotado, e a derrota para as forças absolutistas, né, para as forças, enfim, da Áustria, da Prússia, levaria então a uma restauração da monarquia francesa em seu pleno direito, né, vamos dizer assim. Bem, então havia clamores de todos os lados. Apenas uma única voz, né, significativa foi contrária à guerra, porque entendia, né, o que podia dar errado, e foi Robespierre. Bem, então o movimento pela guerra vai ganhando corpo, até que então, em abril de 92, a facção dos Pissotinos, que o rei tinha convocado para assumir algumas pastas ministeriais, quase igual à oposição, dá um ultimato a esses principados do lado da França, né? Eles deveriam, né, expulsar esses emigrados sob pena de invasão. Né? Os principados até acatam a decisão, mas, ou seja, cedem, né, a França, mas o Sacro Imperador decide intervir, né, já que era, digamos, era quase a sua função ali, e aí a França declara guerra ao novo, ao novo monarca, de 91 para 92, na verdade, em 92, antes da guerra, o Leopoldo II morreu, assumiu seu filho, que era mais jovem e, digamos, mais cabeça quente, e aí a França revolucionária acaba, então, entrando em guerra com a Áustria, e a Prússia entra junto com os austríacos. Como previam os realistas, o exército francês estava muito mal aparelhado, começa a guerra sendo derrotado, e as forças aliadas, né, austro-prussianas, invadindo o território francês. Quando isso acontece, o líder das forças alemãs, vamos chamar assim, faz uma declaração, que é conhecida como a Declaração de Brunswick, já que é o Duque de Brunswick, que era esse general. E nessa
Nessa declaração, o general ameaça Paris de castigo grave, né, vamos dizer assim, caso a família real fosse, de alguma maneira, né, enfim, se alguma violência recair sobre a família real, que foi para os radicais a prova definitiva de que o rei tinha conluio com as forças contra-revolucionárias. E aí, pouco depois que esse manifesto, né, essa declaração começa a circular, os radicais começam a se organizar para a ação, para uma insurreição. Essa insurreição vem dia 10 de agosto de 1792. Aí, o Danton, Desmoulins, o Robespierre, o Marat, figuras muito radicais, criam uma chamada Comuna Insurrecional em Paris, governada por eles, óbvio, né? Auto-intitulada como insurrecional, e eles eram os líderes, evidentemente. Agitam a população parisiense a invadir o Palácio das Tulherias, que era o Palácio Real, e também onde a Assembleia se reunia, a Assembleia Nacional. A guarda real inteira do rei é morta, e o rei consegue fugir junto com o esposo e seu filho para onde se reunia a Assembleia, pediram asilo lá. Os deputados cederam, mas não passou muito tempo, a família inteira foi presa. Com a tomada do poder por parte desses radicais, a própria Assembleia aprova uma resolução com dois artigos muito simples. Primeiro, suspendendo o rei, né, e o seu poder, e o segundo, convocando uma convenção nacional que lidasse, então, com o futuro do país. Né? Em setembro, essa convenção foi eleita com sufrágio universal masculino, inicia os seus trabalhos e, no segundo dia de reunião, proclamam a República. Né? Em setembro também, as forças invasoras são derrotadas numa pequena batalha, a Batalha de Valmy, mas não foi uma derrota decisiva, ou seja, as forças não foram completamente destruídas, poderiam continuar a agir, mas precisamente nesse momento, em 92, ah, os austríacos, prussianos e russos estavam em momentos de tensão, decidindo o futuro da Polônia, que ainda existia como Estado independente, e eles estavam lá particionando a Polônia. Catarina II da Rússia queria comer a Polônia quase inteira, a Prússia queria um pedacinho também, havia tensões entre os dois, entre as duas potências, a Áustria estava se colocando como mediadora da situação, e aí as forças austro-prussianas foram convocadas de volta para o leste, né, como um movimento aí de força contra a Rússia. Então, não é que a França venceu em 91, né? Mas os aliados tiveram de redirecionar suas forças e não puderam continuar. E ainda se soma um surto de cólera nas forças germânicas que diminuíram, né, o número de soldados. Bem, ali poderia ter sido a vitória das forças contra-revolucionárias e a morte da República. Mas os austríacos e prussianos, redirecionando as suas atenções para o leste, perderam essa janela de oportunidade. Né? Não que eles achassem que a França se tornaria essa máquina militar do dia para a noite, né? Muito facilmente, né? Se tornaria uma grande potência, porque, enfim, foi o estado, né, do exército era realmente muito ruim, então eles não tinham como saber o que viria. Mas, também, mais uma vez, né, a posteriori podemos dizer que foi um erro crasso dos germânicos. Em setembro de 92, portanto, inicia-se aí uma nova fase da Revolução. Começa-se a República Francesa, que vai ter que lidar com uma série de problemas, e a resposta para vários desses problemas foi a violência, que ficou conhecida, né, pelo conceito de terror, coisa que veremos na próxima aula. Então, nessa aula, gente, que foi longa, né, vimos aí como a falência do Estado francês, somada, né, num contexto, correndo num contexto de novas ideias e teorias, um Estado fechado politicamente, né, acabou essa falência propiciando um movimento que rapidamente saiu do controle e destruiu todo o edifício do antigo regime, tanto em termos econômicos, políticos e sociais. Nesse momento, vale só destacar, justamente quando está começando a Revolução, mas já depois de muitas manifestações da Assembleia rechaçando o passado, Edmund Burke, na Inglaterra, começou, né, a publicar uma série começou a fazer uma série de discursos, depois publicar, né, textos nesse sentido, denunciando
o problema da revolução. Isso na sua fase mais moderada, ou considerada a sua fase mais moderada. Contra vários entusiastas da Revolução Francesa na Inglaterra, ele dizia que esse movimento de renegar o passado seria muito grave para a França, né? E, de fato, ele tinha razão. Na nossa próxima aula, continuaremos o estudo abordando então o período da Convenção, tratando aí do terror principalmente, né, do movimento termidoriano e o que foi feito nesse período. É isso? Até a próxima aula.